Então, pessoal, parte 2 aí do vídeo. Então, eu chegava na prova, nas provas, eu sempre me safava porque eu sempre pegava as questões que eu tinha absoluta certeza, depois eu ia para as questões que eu tinha dúvida, mas sabia o norte a seguir, que eu poderia cravar ou não a questão, e as questões que eu não sabia eu deixava por último, né? Se fosse discursivo eu deixava em branco, e de marcar eu jogava ali qualquer uma, né? Mas sempre deu certo, né? E quando eu entrei na Marinha, né, o ensino militar naval ele tem uma característica, né, principalmente as matérias de ensino ostensivo, né, que são as matérias da própria, atreladas à própria estrutura e organização da instituição. Definição básica, aplicação sobre a situação A, que é a situação em CNTP, temperatura, condições normais de temperatura e pressão, e situação de combate, que a gente chama de situação administrativa e situação de combate, situação de crise, né? E com isso, né, eu sempre fui para as provas de marinha sabendo que eu ia tirar acima de 7, né? Buscar o 8, o 9 ali, que é a diferença, né? E sempre fui tranquilo, fazer a prova tranquilo, né? Nessa questão eu consegui uma colocação boa, né? Consegui aprender muita coisa, consegui buscar muito aprimoramento técnico profissional, fazendo os cursos de diversas naturezas, né? Vocês sabem aí que eu sou hidrógrafo, né? De profissão militar, especialidade hidrografia e aperfeiçoamento também. E dentre todos os outros cursos expeditos e especiais que eu tenho, o que eu mais exerço a atividade seria a natação de resgate, classe Alfa e Bravo, né? Que eu fiz o curso aí de Natsalve, turma 1 2012, depois tive que fazer o curso novamente, turma 1 2014, e depois, ao vir para o Pantanal, eu tive que fazer a qualificação do salvamento aquático para rios, né? Então aqui eu tive que fazer o Bravo, turma 1 2020. Então, o método ASA e CCA, no curso de hidrografia, basicamente quase o tempo inteiro eu usei o método ASA, porque o conhecimento da hidrografia é um conhecimento muito robusto e científico. Então, para eu determinar um nível de redução, eu tenho que saber o conceito do que é altura-rio, do que é variação de maré. Para saber a variação de maré, eu tenho que ver a pré-mar e a baixa-mar, fazer a média. Aí depois eu tenho que pegar o gráfico. Depois de estabelecer esse gráfico, ver as menores baixa-mares num tempo X. E depois eu vou, através dessa observação, eu vou pegar ali a menor baixa-mar num tempo X, né? E eu vou jogar ali para determinar o meu nível de redução. Não existe nenhuma maré baixa abaixo daquele nível, né? Então, isso é ASA. E isso é um método bem que se aplica na hidrografia, né? Quem sabe aí o nosso curso de hidrografia ele é reconhecido no nível internacional pela OHI e também, é um curso bem robusto em termo intelectual, né? Para mim foi uma grande conquista me formar e me aperfeiçoar, né? Hidrógrafo, né? E quando a gente não está na área específica de hidrografia, nós estamos participando aí das operações da esquadra, né? Daí de navegação, defesa de área, patrulhamento marítimo, beleza? E a natação de resgate, ela já é um curso, né, que você aplica o tempo inteiro o método CCA, né? Qual o tipo de reboque, de nado reboque que você vai usar para transportar a vítima? Quais são as fases do resgate? Qual é a norma que fala sobre o salvamento aquático na marinha? São coisas pontuais, você tem que saber. Se você não sabe, você não vai acertar. Mas o estresse físico,
né, que é a situação de estresse físico, né, você levar o cara à exaustão física e depois você dar um conhecimento para moldar ele para uma determinada situação específica, isso aí são situações que exigem risco elevado, né? Seja trabalho em altura, trabalho em ambiente confinado, né? Você dá o conhecimento para o cara e você também leva o cara a uma situação mais próxima da realidade que ele vai se submeter, né? E então esse é o método CCA, né, que é o conhecimento de definições básicas combinado com o treinamento físico. Então o que quebra o cara geralmente nesse tipo de situação não é o conhecimento, é o condicionamento, né? Que quanto mais, se você for um básico, passei no teste, fiz ali os 2.900 em 12, fiz a natação de 1 km em 20 minutos, pá, tranquilo. Ao longo do curso, dos 45 dias, vai chegar na segunda semana, terceira semana, nos corridões, nas natações de longa distância. Se você só está naquele limite básico ali, você vai começar a se desgastar e sucumbir. Aí é aquilo, né? Não existe prova fácil ou difícil. O que existe é a sua base de conhecimento está acima do que a prova vai cobrar, então você vai sentir uma naturalidade tão grande ao resolver que aquela prova para você é o que você considera fácil. Mas na verdade é porque a sua base de conhecimento para aquela prova proposta está acima. E quando você acha uma prova difícil, é que a sua base intelectual para resolver aquela questão, aquele banco de questões, está um pouco abaixo e você tem que fazer força para alcançar o objetivo aqui. Então, isso que você considera a prova difícil. Beleza? Então, pessoal, isso vale para concursos de forma geral, né? Eu aqui no canal, eu foco o ensino militar naval, né? E a preparação para a TAF, porque é o que eu faço, né? É o que faz parte do meu cotidiano, né? Mas e também motivação, porque as pessoas devem motivar umas às outras. Estimular uns aos outros a obras excelentes, né? É o que diz a Bíblia. Eu cito a Bíblia aqui como um manual prático, né, de comportamento, regras comportamentais. Aplicou, se deu bem, não aplicou, tomou varada, né? Porque hoje em dia as pessoas, a gente vive numa geração complicada, porque hoje em dia a sociedade, você tem que trabalhar o cara não só na base intelectual, que são os ensinos que dá na escola para ele passar numa prova, um processo seletivo de concurso e preparação física para ele poder provar ali que ele está apto a exercer aquele cargo com as suas peculiaridades. Só que você também tem que focar na preparação do indivíduo. E essa preparação, ela não vem de uma instituição. Lógico que cada instituição tem os seus valores, seus pilares fundamentais. Só que formação de visão de mundo, valores, virtudes, ela vem antes da formação intelectual. Se você mostra para o seu filho, ou você já é um adolescente e está num grupo de amigos que quem é honesto é babaca, se você passar num concurso da área policial, passa lá na prova de português, matemática, noções de informática e direitos humanos, né? Aquela prova de policial. Passa no teste físico, vai para o seu curso de formação. Quando você estiver na Blitz, você tem a base intelectual para exercer aquele cargo, você teve a formação profissional para estar ali, mas o que tem por trás disso? Existe o ponto que você acha que ser honesto é ser babaca. E isso você vai carregar com você, e aí você vai ser um mau profissional, porque as suas virtudes são deficientes. Eu dei o exemplo aqui do policial, pessoal, só porque o policial é a ponta da lança, está sempre aí em blitz, né, fazendo blitz, com mais contato com o público, né?
mas isso aí acontece em todas as esferas, tá? Seja da pública, privada, né? Na esfera legislativa, na esfera executiva. E eu não estou aqui para criticar nenhuma instituição, nem nenhum órgão, nem nenhuma empresa. Eu estou falando que tratar o ser humano, tratar da saúde mental, fortalecendo os vínculos sociais, a atmosfera do ambiente e cultivo de virtudes, melhora o ser humano. E se o ser humano é melhor, ele vai ser melhor em tudo que ele faz. Beleza? Então esse é o ponto. E é isso, pessoal, que eu tenho a dizer do método ASA e CCA, né? Para você que está fazendo a prova do ensino militar naval, qual que é a dinâmica da prova? Isso, na verdade, entenda que apesar de ser uma prova escrita com gabarito, um concurso, que é o concurso do ano, né? Mas isso não é uma prova, é um exame de admissão. Então, qual a função desse exame? É saber se você tem a base intelectual que a administração naval precisa para você ascender a graduação de terceiro sargento. Porque um sargento, ele é um supervisor, né? E você, quando tem a supervisão de um grupo, assessoramento de uma autoridade, você vai confeccionar um documento para o seu chefe de departamento, levar para o seu comandante, levar para o seu diretor, que o seu comandante ou diretor vai levar esse documento para uma outra autoridade. Você vai ter que gerenciar equipes, gerenciar índices de desempenho, assessorar em avaliação de disciplina, né? Então, assim, não é uma coisa que você vai pegar assim da noite para o dia sem uma base intelectual. E a transição maior é que o cabo, ele sai de uma condição de liderança, de ser instrumento de execução e liderar pessoas que estão na sua esfera de execução para uma esfera de assessoria e planejamento. Então a sua base intelectual de trabalho prático que você teve ali ao longo dos seus 5 anos, você vai pegar essa experiência e transformar em uma questão de assessoria, planejamento, supervisão de equipes, dar pronto dos prazos e dentro da parte técnica até elaborar laudos técnicos dentro da sua especialidade e aperfeiçoamento que você seguiu aí, né? Então é isso. Dentro dessa realidade, por isso que você tem que estudar todas as matérias do conhecimento militar naval. É por isso. Porque se fosse uma prova de disputar vaga, né, além da administração naval botar essa base intelectual, ela poderia botar a questão da prova específica para cada profissão. E dentro de cada profissão você teria uma quantidade de vagas, né? Aí você disputaria a vaga, como é no fuzileiro naval, para ir a cabo, para ir a sargento, né? Mas a administração naval, da Gola, que tem a finalidade de suprir o quantitativo para navios, instalações de terra, para poder apoiar e executar as operações navais na parte de marítima, aeronaval, né? Que o fuzileiro já é o CEPES-FN, a gente é só no CEPES. Então, a nossa realidade é que eu qualifico esse cara, esse marinheiro, por uma especialização dentro de uma área específica, e se ele tiver essa base intelectual que eu preciso, dentro do tempo necessário, eu promovo ele a terceiro sargento, com o respectivo curso de formação, para ele exercer uma função de liderança agora que vai me dar esse retorno. É assim que a administração naval pensa. Beleza? Então, pessoal, é isso, né? Esse foi o objetivo do vídeo, mostrar aí a parte da aplicação do método ASA e CCA e discorrer sobre o assunto. Beleza? Peço a você que dê o like aí no nosso vídeo, né? Nosso vídeo aí, nosso canal ele tem preparação para TAF, preparação para o conhecimento militar naval, motivacional. E se você quiser dar uma sugestão de vídeo, você pode falar
com a gente aqui no canal, através dos comentários ou através do nosso projeto no Instagram ou no TikTok, tá bom? Vai e vença, nunca desista, sem bizu.